Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Legado 360. Aqui a história é a seguinte: resultados passam, mas legados permanecem. E olha só, eu tenho reunido aqui líderes, amigos, para o quê? Contar uma história de um pouco daquilo que é a trajetória profissional, pessoal, familiar e por aí vai. Porque a gente acredita que por trás de cada história existe algo que pode transformar a sua vida. Então, hoje eu tô recebendo aqui nada mais, nada menos do que um grande amigo que a gente conheceu aí na jornada, e ele até falou que tem um João no meio do nome, pessoal. Ele já vai se apresentar aqui, mas eu vou falar um pouquinho aqui do Guerino. Ele falou que tem João, depois ele vai falar como é que é o nome completo. Guerino Balestraz, engenheiro por formação, professor, 25 anos, foi prefeito de Colatina durante 3 mandatos. Olha que coisa, tem muita história aqui, hein? Presidiu o Bandes, olha que maravilha. Ocupou secretarias estratégicas no governo do estado, né? Liderou aí uma discussão muito importante, que é aí a discussão do Rio Doce. Mas assim, Guerino, existe uma história, né? Por trás desse legado que você construiu ao longo dessa jornada. E hoje o papo é sobre isso. Você que está aqui nos acompanhando em mais um episódio do Legado 360, eu tenho certeza que a história do Guerino vai impactar a vida de muita gente. Então, já segue aqui já se inscreve no canal, já dá uma curtida, e se você está entendendo que a história que vai ser contada aqui vai impactar outras vidas, já encaminha esse vídeo lá. Ok, Guerino? Ótimo. Rapaz, que bom estar aqui com você, Rodomário. Rodomário também. Rodomário também é um nome difícil, hein? Da onde é que vem esse nome? Eu vou te primeiro perguntar logo. Olha só, já vou dar uma aula usando esse nome. É Rô de Rosa, D de Domingos, L de Laços de Matrimônio e Mário, o nome do meu avô. Que bacana, rapaz. Então, assim, o nome já é um legado a se deixar, né? Já é um legado. O meu é João. João Guerino Balestraz, sabe? Esse João, assim, me acompanha. Eu tenho um filho que está lá no céu, que também coloquei o nome de João. Olha só. Mas todo mundo me conhece como Guerino, até desde a infância, né? E pegou, e até hoje é o nome de guerra aí, né? Muito bom. Acabei, depois de estudar, eu comecei a lecionar muito cedo, né? Comecei a lecionar com 15 anos. Então, pegou o Guerino e continua até hoje. Mas a sala de aula foi a minha maior formação, né? Eu comecei muito cedo porque a gente veio da roça. Quem veio da roça, assim, muito tímido e tal. E acabei me envolvendo com a educação, me desinibi um pouco. Entendi. Na época. E depois comecei a gostar muito da área de física, de exatas, né, matemática e física. E acabei, assim, começando a estudar com os colegas. E comecei a dar aula e tal. E fui parar na sala de aula. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu fazia primeiro para segundo científico, na época era científico, né, num colégio público, no colégio estadual, Conde de Linhares, e dava aula para o primeiro científico no colégio marista, que era particular. Então foi assim uma evolução muito grande na minha vida, que eu saí daquele ambiente de muita timidez, que persevero até hoje isso. E a sala de aula me educou, sabe? Entendi. Me capacitou, e foi uma vida aí. Depois fiz faculdade, fiz engenharia, mas sempre lecionando. Entendi. Então minha inspiração foi a educação, né? Então, aproveitar, você já falou aí desse período que você ficou ali lecionando, né? Muito tempo, né? Muitos alunos, muitas pessoas. Você pode estar contribuindo no meio dessa jornada, mas se você olhasse para esse período aí que você estava ali como professor, e se a gente avançasse 50 anos para frente, como é que você acha que essa turma ia lembrar de você diante desse momento que você influenciou muita gente ali como professor? Como é que essa turma, você acha que eles iriam lembrar do Guerino lá de trás? Como é que seria essa lembrança?
Uma fase, foi uma fase inicial, foi muito técnica, né? Assim, medrosa. Eles não iriam lembrar assim, ó, não, aquele Guerino lá era o Caxias. Não, como é que eles iriam lembrar? Eu lecionei muito tempo, assim, para o período pré-vestibular e depois na faculdade, mas antes foi pro científico na época, né? Que era o ensino médio. Então era a época que eu estava iniciando, era a época de mais timidez. Depois que eu me soltei na sala de aula, aí eu contava piada, brincava. Então, para mim, a maioria da população, assim, que foram meus alunos, o legado é mais de uma pessoa alegre, uma pessoa que didaticamente explicava bem as matérias, né? Mesmo que alguns não aprendiam, né? Eu lembro até hoje uma piada que o aluno me contava, né, brincando comigo. Ele chegou para mim, né, eu estava todo sujo de giz, assim, que na época era giz ainda. Eu estava todo sujo, chegou, professor, não perco uma aula sua, mal barato, você é alegre, conta piada, fala de trigonometria, dava aula de ótica também, as matérias mais complexas. Aí eu adoro suas aulas, mas também não entendo nada. Então essa mensagem ficou assim, de uma pessoa alegre, uma pessoa boa. Então é dessa forma que eles lembrariam do Guerino, professor. Isso. E que dialogava muito com eles, assim, fora de sala. A maioria eram quase, assim, 1 ou 2 anos mais novos que eu. Tinha muitos alunos, até mais velhos, né, que eu. Mas a maioria era da minha faixa etária. Então era muito, a relação, o diálogo era muito tranquilo, né? Os cacoetes eram os mesmos. Muito bom. Agora sim, se você olhasse para a sua juventude, né? Agora indo lá para trás ainda, porque a gente está falando de legado, é história, né? Se você fosse trazer um fato lá da sua juventude, o que aconteceu lá na sua juventude que influenciou o Guerino de hoje? Você consegue trazer a sua lembrança, algo nesse sentido? Sim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito ligada à inclusão, né? Assim, sempre verificava muitos movimentos de combate à desigualdade, de fato de inclusão. Então esse fato é marcante, né? Você traz lá de trás sim, como uma referência para o Guerino de hoje. Uma evolução assim, com uma boa capacidade para empreender, mas ao mesmo tempo muito respeitosa também. Então, eu percebia isso tanto no meu pai, na minha mãe, nos meus amigos. E esse ambiente em que vivi, nós pegamos também um período de ditadura militar em que tinha muito receio das coisas, e isso fez com que a gente fizesse alguns questionamentos, né, de liberdade. Então isso influenciou de fato. Então isso veio como influência. Já aproveitando aqui, falando de influência, quem você destacaria nessa jornada, além do seu pai e da sua mãe, ou de irmãos de sangue? Quais nomes assim que você destacaria que foram fundamentais e influenciaram o Guerino de hoje? Você consegue trazer à memória? Eu tenho medo de falar de pessoas sim. assim, e deixar outras de fora, né? Sim. Não, mas fica à vontade. Mas assim, foram muitas pessoas que eu admirava na minha vida e que tive contato, né? E que influenciaram. Que influenciaram, né? Entendi. Então, muitos professores, principalmente... Então, mais na academia, então. Mais na academia, na rede de educação. Eu tive professor de literatura, por exemplo, que eu me emociono de lembrar dela, assim. A professora de português, na verdade, o nome dela era Diná, professora Diná Henriques Rosário, que eu lembro dela falando assim, pedindo a gente para recitar. E até hoje eu gosto muito de poesia, né? Apesar de ser da área de exatas, eu gosto muito de poesia. E ela influenciou a minha vida na literatura. Então eu com 15, 16, até os 20 anos, praticamente eu li quase a maioria dos grandes clássicos da literatura. Então, os grandes autores mundiais, justamente por causa da professora
professora de português que eu tive. Então, mais pela literatura, né? Então, assim, no meu imaginário, a educação influenciou demais. Mas tive, assim, também pessoas muito humildes, assim, como as coordenadoras, né? Até as serventes, assim, aquilo de sala de aula, de ambiente escolar, me ajudou muito. Então, me influenciaram muito, né? Pela maneira de como fazia o contato com os jovens, as crianças conosco mesmo naquele período. Entendi. Essa chegada sua na engenharia, a sua chegada na engenharia, o que a engenharia trouxe para esse momento que você está vivendo ou que você passou aí durante essa jornada para chegar nesse momento hoje? Me diz assim, a chegada da engenharia, o que ela trouxe de inspiração, né? Vamos falar assim. Sim. Eu sempre, como gostei de ir para exatas, né? A vida toda estudei em escola pública, eu nunca fiz escola particular, né? E então eu acabei chegando na universidade, na UFES, né? Universidade também. E a primeira inspiração que me deu depois foi nunca ter pago para estudar, né? Isso foi um fator assim que coloca na memória, na cabeça da gente, o que eu vou fazer um dia, o que eu vou fazer para retribuir esse ensino. Como é que eu vou devolver isso? Né? Isso é que acabou me levando para a política, né? Esse é um passo fundamental. Mas a engenharia, por eu ser da área de exata, gostar de exatas, eu acabei fazendo o vestibular de engenharia mecânica, onde me formei, fui trabalhar na área, trabalhei numa empresa chamada Metalosa, em Colatina, também fiz estágio em várias delas, e ela me inspirou para grandes obras de engenharia, né? Entendi. Daí, depois que trabalhei numa empresa 3 anos e meio, eu fundei a minha própria, que tem até hoje coordenada pela minha filha. Então houve também, além da engenharia, houve uma questão do empreender também. Sim. Aí eu fui empreendedor durante praticamente a vida toda, né? Mas eu quando virei prefeito, eu praticamente saí da empresa, fiquei coordenando mais à distância, agora eu saí definitivamente. Vou pegar um gancho. Você, engenheiro, empreendendo. Me fala uma coisa, o que o empreendedorismo, a sua versão de empreendedor, ensinou para você? Já vou dar um salto para a política. O que o empreendedorismo te ensinou que a política não te ensinou? Olha, a minha base foi toda no empreendedorismo. Foi Sua base. A base, assim, a base moral, ética, os valores vieram muito da educação, da formação, do ambiente escolar. Mas, assim, a base empreendedora foi fundamental para que eu fosse para a política, né? A base de resolver os problemas, da aplicação prática da engenharia. Então, depois que eu abri a minha empresa, eu comecei a me envolver com os problemas tributários, a questão do empreendedorismo em si. E aí foi onde eu comecei a movimentar os segmentos, muito com apoio das estruturas existentes, principalmente do Sebrae, que foi uma base muito importante da minha vida. Entendi. O Sebrae, ele entrou que nos deu muita inspiração, inclusive, com os programas. Eu lembro, tanto o programa Empretec do Sebrae é uma base fundamental de você saber empreender com justiça social. Depois tinha um programa chamado Programa Ideal, que visualizava como que você atua mais solidariamente com as outras empresas, com a concorrência e tal. Foi fundamental para mim. Entendi. Daí a gente começou todo um movimento, principalmente na época em Colatina. Começamos um movimento diante de uma crise, na época existencial, muito forte na cidade e no estado do Espírito Santo. A década de 90 foi uma década que a gente chamou de década perdida, uma década muito ruim para o estado do Espírito Santo e para a Colatina. E nós começamos a fazer movimentos, e eu liderei muito desses movimentos, participar dos conselhos
participar das instituições como líderes e fazer um movimento, tipo um movimento Colatina de todos nós, para que o comércio local fosse melhorado. E nós fomos os precursores no Estado dos movimentos empreendedores para apoiar, como é o caso aqui no Estado, que surgiu depois, que surgiu em Linhares Aásis, na Serra, o movimento empresarial, e aqui nós tivemos o movimento que ajudou muito o governo, o movimento que existe até hoje, o movimento dos empresários, que ajudou no plano estratégico. Mas o Espírito Santo em Ação, né? Espírito Santo em Ação. Espírito Santo em Ação. Espírito Santo em Ação, que teve uma atuação fundamental, mas o Colatina saiu antes disso tudo. Nós saímos já... Então já havia esse movimento em Colatina. Esse movimento cresceu em Colatina já em 94, 95. Nós começamos a fazer. E nesse movimento nós começamos a trabalhar também a política. O apoio no sentido de candidatos que liderassem um processo de desenvolvimento, de empreendedorismo com justiça social. Então isso, de fato, aconteceu na década de 90 em Colatina, depois foi inspiração até para as outras. Isso já existe, inclusive, em livros, já essa análise do que surgiu lá na época. Então foi um movimento dessa base, assim, e acabou culminando, me levando para a política. Entendi. E você chega com muita tranquilidade, né? Primeiro pela formação acadêmica, a vivência ali na sala de aula, empreendendo através da engenharia. Sim. E assim, se você fosse lembrar também, né? Se a gente fosse trazer à memória, qual foi o seu maior desafio no que diz respeito, principalmente esse aspecto profissional, não falando da política, mas assim, o Guerino lá formado, disposto ali a empreender. Se você trouxesse a memória, qual foi esse maior desafio que você teve? Trazendo essa questão profissional. Assim, os desafios, eles são constantes, né? É muito cíclico, né? É muito cíclico. A realidade brasileira, assim, você discutir o Brasil tributariamente é muito difícil, né? Ninguém consegue entender até hoje a carga tributária, como é que ela funciona. Se um empreendedor vem lá, europeu, vem para cá, ele surta. A dificuldade. Então essa é sempre uma dificuldade de você conseguir enxergar o todo, né? Às vezes você enxerga a árvore, mas você não enxerga a floresta toda. Então essa é uma dificuldade existente. Mas eu tive fases assim... mas assim, eu digo assim, existiu aquela sua fase que você olhou, você tinha lá a sua formação técnica, tinha decidido empreender, mas você falou assim, poxa vida, eu tinha que ter feito outra coisa na vida. Teve algum momento que foi desafiador, que te colocou assim, te confrontou e falou assim, olha, eu preciso repensar. Teve algum momento como esse? Teve, por exemplo... Me conta um aí. O Plano Collor. O Plano Collor, quando a Zélia pegou o dinheiro de todo mundo, assim... Eu tinha acabado de fechar um contrato bom e a antecipação do contrato foi muito boa e ela foi lá e pegou o dinheiro todo. Então, essa é uma situação... Que você vivenciou. Que vivenciou, que falou, não dá. Isso é um negócio... Quer dizer, é uma realidade que não estava difícil de... E a gente percebe que, com o tempo, a gente vai aprendendo e vai verificando que tudo a gente se supera. Quando a gente tiver visão de futuro, persistência, a gente vai superando. Eu falo assim, a gente senta aqui com esse propósito de levar uma mensagem para pessoas profissionais, jovens que estão começando, que vão se espelhar na sua história. E eu tenho certeza que não foi uma história, assim, não foi somente vitórias ao longo do caminho, né? Você tem algum momento assim que foi um fracasso, que você se sinta à vontade de falar assim, olha, aqui eu não podia ter feito isso, eu fracassei, mas eu, Rodomário, tive a condição de reerguer e tocar a minha vida. Teve algum momento que você pode dizer assim, olha, nem tudo foram flores. Há né? inúmeros. Mas conta aquela que você falou assim, nossa, essa doeu. Fala pra mim. Pra mim, a mais impactante eu já citei aqui, que foi na minha vida, foi o Plano Collor, dessa situação toda.
mas assim, os fracassos meus assim foram muitos, mas pequenos, e eu conseguia contornar, administrar. Eu não tive grandes fracassos, né? Já na política mesmo, já perdi a eleição, já teve. Agora, as coisas que mais trabalham, que a gente precisa trabalhar mais, assim, mentalmente, é a cabeça de que nem todos estão preparados para serem ajudados. E a decepção, normalmente, ela se passa quando a gente procura ajudar alguém que não esteja preparado para ser ajudado e você se decepciona. Então isso talvez é o que é maior importante. Tudo que envolve pessoas, gente, tá? Isso é mais importante. A decepção com as pessoas às vezes é muito maior com decepção com negócio, com atividade. Então uma confiança que você perde, isso é muito ruim. Então eu acho que essas também a gente já teve muitas, e assim, mas nós não podemos nos impactar com isso, sabe? Eu acho que na vida assim, você vai encontrar isso a todo dia, a todo momento. Acordos que são rompidos de uma forma desonesta, imoral. Então por isso que a gente tem que sempre perseverar pela moralidade, pela legalidade, assim, pelo respeito. Mas esse é o que mais a gente sente, sabe? É o que mais torna a gente triste, desmotivado às vezes. Para isso é preciso ter pessoas que entendam isso, que estejam com a gente, no meio dessa jornada, para levantar. Tá? Nessa, você falou uma coisa interessante, né? A gente tem que ter essa capacidade de se reerguer diante de um pequeno fracasso, diante de uma luta, de uma pressão. Mas assim, como é que é essa versão do Guerino enquanto um líder, né? Desde lá da sala de aula, ocupando um cargo no executivo, na vida pública? Como é que é o Guerino lidando com pressão? Eu gosto muito de futebol, né? Eu posso estar perdendo de 5-0, como se estivesse de 0-0, vamos. Então eu sou muito assim, persistente nas coisas. Resiliente. Né? Resiliente. Então você, quando o assunto é pressão, você se sente muito à vontade. Não, eu sou tranquilo para isso. Olhando para esse semblante, não tem como alguém falar assim, ele está desesperado. Não. Normalmente, é lógico que a chateação aborrece mais do que a pressão. Entendi. Mas sei lidar bem com a pressão. Nós aprendemos. Justamente, eu suava muito para entrar numa sala de aula. Lecionei 25 anos. E toda vez que eu entrava na sala de aula, eu me preocupava. Então, isso acontece comigo até hoje. Tá? Então, lidar com pressão é isso. Lidar com pressão é sempre estar sabendo que pode surgir uma surpresa, um fato desagradável ou muito agradável, você se emocionar ou você ficar irritado. Então você tem que tentar manter a normalidade, né? Para isso, construir um modelo mental que te mantém em pé nesses assuntos. Quando você olha, Guerino, quando você olha hoje para o quadro das pessoas aí com a vida pública, né? Os gestores públicos, o que você acha assim, que hoje falta na figura do político? O que você hoje, com a experiência que você tem, o que você enxerga que falta? E você fala, isso aqui o camarada que entra na política, ele não pode faltar isso aqui, na sua visão. Ele não pode faltar a ética e a moralidade, né? Okay. Esse é o ponto que a gente tem que sempre... E hoje o Brasil está passando por um momento difícil, né? Na verdade... Ou sempre já teve, isso ficou mais latente agora? Eu acredito que nós temos uma questão histórica, nós temos... Nós temos um legado, né? Nós temos uma coisa de 500 anos. Nós somos um país novo, né? E
Na verdade, acho que isso sempre existiu. E acho que para pessoas que estudam, que leem, que se informam, cada vez a gente pode ficar mais entristecido, porque se a gente não souber suportar. Porque quanto mais informação você tem, mais você descobre as coisas, os movimentos que existem no mundo e no país e onde você vive. Quanto mais você tem conhecimento, mais te entristece. E agora nós estamos vivendo numa era do conhecimento muito forte, da informação. Então, tudo que existia no passado existe na mesma proporção ou mais, e muito mais divulgado. Só que com essa aceleração. Com essa aceleração. Então, no passado nós tínhamos um período de coronelismo. Então, se você olhar o que existia, talvez não seja maior do que tem hoje. A corrupção no passado, eu sinceramente acho que era maior do que é hoje, entendeu? Mas hoje você tem visibilidade. Acho também que quando você se envolve, por exemplo, na política, as pessoas estão muito capacitadas para o bem e para o mal. Os novos entrantes na política para o bem são muito bons. Os novos entrantes na política são para o mal, são assim, para o mal, muito mais perfeitos para o mal também. Eles são muito mais capacitados. Então, é uma realidade... É uma realidade que você tem que enfrentar. Vou dar um salto. Eu vou dar um salto agora lá na sua trajetória, no legado que você construiu enquanto prefeito, né? Vamos fazer uma pergunta ligada a esse momento. O que você enxerga enquanto foi prefeito, que você teve muita habilidade para lidar, que os prefeitos de alguns lugares dentro desse Espírito Santo gigante não fazem e que o Guerino fez? Olha, nós quando assumimos a prefeitura lá em Colatina em 2001, não tinha ainda, estava iniciando a lei de responsabilidade fiscal. E o primeiro ato que eu fiz antes de assumir, nós estávamos numa equipe nova, um grupo de neófitos na política. Eu conhecia de gestão pública, porque eu já tinha sido também engenheiro da prefeitura. Então, conhecia um pouco dos movimentos e conhecia muito o município. Eu tinha um conhecimento profundo do município de Colatina, porque eu lecionava cartografia e com isso eu conhecia bem a cidade, o nome das ruas. Então, tinha o conhecimento. A minha equipe não. Minha equipe veio mais crua e a gente manteve aquela equipe. E a gente sabia que a demanda nossa era muito forte na cidade. Tinha uma demanda reprimida muito antiga. Então, o primeiro treinamento que eu fiz foi como dizer não para a população. Que coisa, a forma de dizer não. Então, contratei uma consultoria na época do Sebrae e foi um passo importante. Nós ficamos uma imersão e é lógico que nós debatemos sobre vários assuntos, mas o foco era como dizer não para a população, respeitando, orientando, dando esperança para ela. Então, foi um passo assim... muito importante para unir a equipe. E eu trabalhei sempre nesse sentido, de ter uma linha bem planejada, um espírito de equipe, mesmo com as divergências políticas partidárias que você tem no ambiente. Então, governar é diferente de administrar, né? Governar, às vezes a pessoa administra uma empresa, então você tem ali o ambiente que você vive, as regras e tal. Mas governar não. Governar é ter muita qualidade administrativa, 100% de qualidade administrativa, mas é ter 100% de qualidade política. A qualidade política no trato que você tem com as pessoas, no respeito. Então, esse foi um passo importante, assim. Isso aí, essa forma de gerir, essa forma de lidar, você, quando olha para os 78 prefeitos que estão espalhados no Espírito Santo, você entende que isso aí pode ser, essa forma de trazer uma visão mais técnica pode contribuir muito para eles. Cada gestor tem as suas idiosincrasias, tem as suas maneiras de lidar, né? Eu acho que não tem que mudar o perfil, o que a pessoa é naturalmente, mas esse é um passo importante. O que eu digo sempre que, assim, num processo político, ganhar a eleição é o mais fácil. Fazer uma boa administração, um bom governo, é
é menos difícil. Entendi. É mais difícil que ganhar a eleição. E o mais difícil é consolidar um processo político administrativo. Então, é ter uma visão de um programa de governo, um processo em que que tenha continuidade administrativa e não continuismo político, né? Então, esse trabalho é que a gente precisa levar para frente, um projeto de longo prazo. A gente verifica que tantas potências mundiais que foram à frente é que pensaram a longo prazo. Tem que fazer o dia a dia, do momento, mas tem que pensar a longo prazo. Então, tem que ser um projeto político e, ao mesmo tempo, administrativo. Então, essa é a etapa mais difícil e é isso que a gente procura orientar assim, no diálogo com os prefeitos. Tem muitos bons prefeitos, tem também prefeito que tenta usar a máquina em benefício próprio, essas coisas. Mas quando a gente pensa na população, a gente tem que ter uma visão de futuro para que um dia chegue o serviço para eles. Então, isso aí não tem como pensar sem lembrar dessa palavrinha que você falou no meio da conversa, que é planejamento, né? Planejamento. Bom, falando de planejamento, você teve à frente de uma instituição, que foi o Bandes, né? Foi durante quanto tempo? Eu logo que saí da prefeitura de Colatina em 2008, e assim, isso é uma coisa que assim, eu valorizo muito, porque poucos prefeitos no Brasil conseguiram sair de uma gestão municipal. Tem muito processo, muita coisa, né, executivo, tal, o ordenador de despesa que a gente chama, para ir para uma instituição financeira, porque a instituição financeira é regida pelo Banco Central. Eles fazem uma análise profunda de sua vida, de processos que você tem, não só pelo aspecto... Olha, isso aí. Então, eu tive a honra de sair de uma prefeitura e ir para um banco de desenvolvimento que é regido pelo Banco Central. Isso talvez uma coisa foi muito importante. Eu fiquei lá praticamente 4 anos, 2 anos com o governo, 2 anos e meio com um governo, 2 anos e meio com outro governo. Então foi um passo muito importante, 1 ano e meio com outro governo. Você vê que isso que você está falando tem um alinhamento exato com o que você falou, de trabalhar pautado numa ética. Então, assim, eu acho que isso é ímpar, né? Eu acho que poucos prefeitos sairiam da cadeira de prefeito e sentariam na cadeira liderando um grande banco, né? E falando desse banco, quando você traz esse momento da sua chegada e permanecendo ali durante 4 anos, me diz assim, qual foi uma grande entrega sua nessa passagem que você entregou para o Espírito Santo à frente dessa instituição? Pois é, o Bandes sempre teve uma marca muito voltada para o financiamento de grandes empreendimentos. Lá em Colatina mesmo eu cito o Frisa, mas grandes empreendimentos que eles foram parceiros, né? Sim. Tomava conta do Fundap, muitos empreendimentos. Mas a maior marca que a gente queria deixar era uma coisa que hoje no Brasil já está bem solidificado, mas nós fomos precursores aqui, que é o microcrédito. Nós implantamos um programa chamado Nosso Crédito, que chegou em quem? Na doceira, no soldador. Isso aí nasceu através do Bandes. E você estava à frente? Sim. Então, quando se fala de Nosso Crédito no Espírito Santo, vai lembrar do Guerino Balestraz. Nós implantamos toda a rede no estado. Nossa, você está me entregando uma novidade, hein? Eu não sabia. Eu já achei que tinha nascido ali pelas mãos de outros e foi... Não, nós implantamos, né? Aí foi idealizado já, aí nós chegamos para implantar, que é o que eu, assim, me considero assim, uma pessoa que sei operacionalizar a coisa. Então nós operacionamos esse microcrédito em todo o estado do Espírito Santo. Foi uma coisa de destaque. Agora existe as cooperativas, todo mundo entrando, mas a gente pegou esse modelo lá, do modelo indiano, que ganhou o prêmio Nobel, inclusive da economia, como levar a economia, como você melhorar a economia do povo mais humilde, assim, fazer da economia uma pungência, sabe? E foi isso que nós fizemos aqui no estado. Foi um passo fundamental para o estado. Essa, sem dúvida, foi uma marca muito forte, o microcrédito, o Nosso Crédito aqui no estado. Também fui secretário de planejamento do estado por um período curto, mas com uma visão assim de planejamento, de orçamento que a gente tem. Entendi. Também fui secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Ciência e Tecnologia foi um passo
muito forte, que é a minha área, a área que eu gosto, na área de exatas, né, de empreendedorismo, da inovação. Eu tenho até irmãos muito inovadores, pesquisadores, então eu trabalhei nessa área da inovação. Aqui a gente montou os editais do Sinapse, né? Nós copiamos lá de Santa Catarina e virou uma referência. Várias startups que estão aí milionárias hoje surgiram com os editais do Sinapse da Ciência e Tecnologia. Do período enquanto secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Que bacana. E depois também fui secretário de Desenvolvimento também do município de Aracruz. Lá a gente trabalhou assim, já no início do desenvolvimento, o contorno de Aracruz, contorno norte, sul, e principalmente da aceleração do processo portuário, que hoje está saindo aqui. Eu fui para lá justamente para fazer com que a inclusão dos nossos ramais que tem embaixo do Guandu e principalmente em Colatina, nós transportássemos o granito via Barra do Riacho, via aquela região ali que hoje está consolidando lá com o porto da Imetame, quer dizer, 3 portos ali em Aracruz. Então também foi uma base, assim, dei uma pitada nossa lá para esse desenvolvimento, graças a Deus. Entendi. Bom, se você fosse olhar para essa atuação como um gestor público, né? O que você traria para nós aqui em termos assim, olha, Rodomário, nesse período de prefeito, presidente da instituição, o que você traria e compartilharia com a nossa audiência aqui em termos assim, qual foi o momento, a decisão mais difícil que você teve que tomar e você falou assim, olha, é uma decisão difícil, mas eu estou olhando o coletivo, ou eu estou olhando nessa direção. Tem alguma decisão que foi difícil de tomar, mas você teve que tomar? No campo empreendedor, muitas, assim. Mas assim, lá no público, pensa de alguma decisão que você iria impactar. Uma decisão assim que foi base da minha vida, assim, se eu queria ir para o campo privado para enricar, ou se eu queria ficar no campo público para permanecer. Porque eu digo que quem quer enricar tem que ir para o setor privado. Tá? Entendi. Quem vai para o setor público não é para enricar, tá certo? Entendi. Então, essa foi uma decisão difícil na minha vida e eu optei por ir pelo setor público, assim. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: você hoje na cadeira do gestor público, qual foi a decisão que você tomou que foi difícil de tomar? Uma de apoios políticos, né? Essa foi difícil. Em 2008, eu fui prefeito de 2001 a 2004, fui reeleito, muito bem reeleito, e em 2008 eu tinha que tomar uma decisão, quem apoiar, né? E eu acabei fazendo uma opção por apoiar o meu vice, e todo o estado, e eu estava em franco crescimento. Em 2008 eu ganhei assim o prêmio Destaque Político, inclusive, né? Mas essa foi uma decisão que eu tinha que caminhar, ou ir pela maioria que queria que eu apoiasse uma pessoa, né? Não é da minha base, quer dizer, ou ia apoiar, eu acho que não tem problema em citar nomes aqui, mas o governador na época e toda a classe política, queria que eu apoiasse um deputado estadual, que na época era o Paulo Folleto, que nós já tínhamos apoiado, e como eu tinha um acordo com a minha comunidade, que é a comunidade colatinense, de formar lideranças, a gente estava na fase de expansão de liderança, e ele estava muito forte para ganhar a eleição, e nós tínhamos que decidir entre apoiar ele ou apoiar alguém que iria perder sem chances alguma. Então,
E nesse dia eu falei, eu vou cumprir o meu acordo. O meu acordo com a comunidade, o que eu dialoguei com a comunidade é de formar liderança. Então ele tem mandato, eu não vou apoiá-lo, vou apoiar esse que tem mandato, que não tem mandato, né? No caso era o meu vice, o Leonardo, eu apoiei ele e ele acabou ganhando. Mas foi uma decisão na vida muito difícil, que eu estava contra o mundo. Tanto que fiquei sem partido, sem nada. Então foi uma coisa... Mas eu acho que esses momentos é assim que nós somos provados, né, Guerino? Porque hoje esse legado que você construiu, ele passa por esse tipo de pressão, por esse tipo de decisão e você entra numa zona assim de talvez ser criticado. Mas eu sempre digo, né? Você toma uma decisão pautada nos seus princípios e valores e vai nortear a construção do seu legado. É isso aí, né? Isso aí. O Brasil hoje, na sua opinião, sofre mais por falta de gestão ou por falta de recurso? Eu acredito assim que seja um pouco dos dois, né? Mas o Brasil não, como todo país, não tem facilidade. Mas falta um plano de longo prazo. É isso que eu acho. Acho que a Constituição de 88 ela foi muito avançada e acabou assim, ela tirando um pouco o poder do executivo. E lidar nesse sistema que está hoje não está fácil, tá? Assim, se você pega o executivo, está com pouco dinheiro porque a maioria dos recursos estão no legislativo, né? E o legislativo tem uma pendência muito com o judiciário. Então, eu acredito que a Constituição lá do Ulisses Guimarães, ela foi feita com a visão da gente não retomar o período de ditadura, porque ela fortaleceu muito o legislativo, fragilizou um pouco o executivo. E isso pode ser bom por um aspecto, mas na parte da economia nós somos muito fragilizados. Então, essa questão é que tem que ter um melhor equilíbrio, porque tendo esse equilíbrio, eu acho que o dinheiro não vai faltar. Aí um plano de longo prazo que é fundamental para o país, né? A China está aí, fez essa demonstração lá no passado, de um plano de centenário e está colhendo os frutos agora. E é isso que nós temos que pensar. Entendi. Hoje, a sua passagem ali pela essa recém-criada secretaria que tratava ali a bacia do Rio Doce, eu acho que você teve a oportunidade de olhar para essas duas vertentes, desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente. Me fala algo com relação a esses dois pilares que fez muito sentido na sua passagem ali. Olha, eu assim tenho que parabenizar aqui o governador Renato Casagrande, primeiro pela criação da secretaria. A criação da secretaria foi um passo fundamental. Minas não fez isso e eu não sei como vai lidar com o futuro, porque o foco é a recuperação da bacia e é também remunerar os municípios atingidos, assim, que normalmente são os municípios mais fragilizados. A bacia do Rio Doce chegou no momento de ser a bacia mais degradada do país antes do desastre lá de Mariana. Tinha períodos que a água não chegava no rio, na foz, ali em Regência, no mar, não chegava no mar. Então, nós passamos período assim, por causa do desenvolvimento, né? A questão de ocupar o leito da ferrovia, ali, destruir a mata ciliar, isso causou tudo. Então nós temos uma recuperação para ser feita às margens do Rio Doce, em toda a sua extensão, nos nossos 800 quilômetros, né? E eu acompanho essa atuação desde a década de 90. Eu nasci numa casinha, se puder eu te mostro, ao longo ali as margens do Rio Doce, né? Então é da minha convivência desde o nascimento praticamente. Então, quando eu fui prefeito, o primeiro passo que eu fiz foi criar o Comitê da Bacia do Doce, integrar ele com Minas. Eu e o prefeito de Valadares, nós revezamos a presidência
e a vice-presidência por 8 anos. E nós fizemos um movimento muito forte em função da... Unimos a bacia com todos os seus municípios. Então criamos um movimento grande e fizemos o plano da bacia. Um plano com seus instrumentos de gestão, outorga, cobrança, tudo funcionando. Isso lá atrás? Lá atrás, de 2001 até 2008. Né? E até 2015, mais ou menos isso foi tocado, assim, se deu continuidade. Com o desastre em 2015, tudo se acabou. Tá? Tudo se acabou e nós ficamos 10 anos praticamente paralisados com essa ação da Renova, vai, não faz. Ela aplicou 35 bilhões que a gente não consegue enxergar esses recursos, mesmo com tantas explicações dadas, mas quando você doa assim, de uma forma indisciplinada, assim, talvez acontece o que aconteceu. Não se tem essa percepção. Não se tem essa percepção. Daquilo que eles falaram. Não se tem essa percepção da aplicação desses recursos. Meu Deus. Bom, o fato é que agora nós fizemos o acordo há 1 ano e quase 2 anos, né? Foi feito o acordo da repactuação. Esse acordo ficou 49 bilhões para a União, 25 bilhões para o Estado de Minas Gerais, 14 bilhões para o Estado do Espírito Santo, além de recursos para serem aplicados nas comunidades dos povos tradicionais, os indígenas, os povos quilombolas e tal, e tantas outras, além das indenizações que são feitas normalmente, né, e tal. Mas nós temos que aplicar esses recursos. O Estado do Espírito Santo, então, muito corretamente, isso que eu queria elogiar, o Casagrande, ele criou a secretaria, né? Criou a secretaria e agora está operacionalizando. Já chegou, porque esses recursos de 14 bilhões vão chegar em 20 anos e uma parte desses recursos são para um fundo se surgir uma emergência, um grave acidente e tal, e tem aplicações em várias, na questão ambiental, na infraestrutura. Então nós já temos destinados aí pelo Estado quase 1,5 bilhão. Então tem obras já, principalmente nos municípios da Calha, que já estão assim em processo. Você sabe que o processo de licitatório, a burocracia é grande ainda, mas já coisas muito em andamento aí, funcionando. Em Colatina mesmo, processo licitatório de um novo hospital Silvia Vides, um apoio à ponte, a terceira ponte Colatina, muitas obras pequenas, em Linhares, muitos investimentos, em Aracruz, em Baixo Guandu, em Marilândia, São Mateus, em toda onde nós tivemos a lama afetando, que são 11 municípios, a gente está tendo investimentos. E muitos desses investimentos vão chegar ao longo do tempo. A minha parte foi operacionalizar isso. Isso aí que eu ia perguntar. A sua passagem pela secretaria, ela teve por propósito a operacionalização desses planos. Exatamente. Então hoje alguém... já está encaminhando. Legal. Já tem muita coisa encaminhada, quase 1,5 bilhão já está encaminhada, ou licitando ou executando. E agora isso se torna constante durante 20 anos. Vão ser desdobramentos. Durante 20 anos. Legal. Então tem licitação na área ambiental, quando entrar o reflorestar Doce, por exemplo, nós vamos recuperar os afluentes do Rio Doce, o Santa Maria, o Rio Santa Joana, o Rio Pancas, o Rio Guandu e vários outros rios. Nós vamos fazer o reflorestamento. Entendi. Vamos implantar biodigestores para comunidades que moram no interior. Então tem muita atuação para ser feita durante esses 20 anos aí. Muito lógico que a população ela cobra muita indenização. Indenização não ficou por conta do Estado, ficou para a empresa, para a própria Samarco. Entendi. Meu amigo, diante de tantos desafios, diante de tantas responsabilidades, né? Olha que você falou fomos lá no passado, trazendo aí o momento na academia, passando pela prefeitura, agora passamos pelo Bandes, passamos também agora pela secretaria. Diante de tantas responsabilidades, de tantos desafios, onde que se conecta a família no meio disso aí? Eu estava esperando essa pergunta, onde eu ia encaixar essa resposta, né? Caso você não perguntasse. Mas a família, se ela não estiver junta, você não consegue tocar os seus projetos. E eu, graças a Deus,
tenho uma família que me ajuda tudo, solidária aos meus projetos. É lógico que como eu tenho a cabeça lá no céu, bem nas nuvens, mas eu tenho que eles me mantêm com o pé bem no chão, né? Então eu sou um pouco visionário das coisas. É isso. Assim, Eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o papel deles hoje na atuação do Guerino? Qual é o papel? Qual é o papel principalmente deles? pé no chão. Pé no chão. Enquanto o Guerino é o visionário, eles são lá mais conservadores. É conservador. Se eu tivesse no setor privado, eu tinha cada coisa para realizar. Aí fui para o setor, entendeu? Então, assim, eu realmente sou um visionário, consigo enxergar muito lá na frente algumas coisas e eu preciso ter pessoas que me acompanham ou que me seguram um pouco. Entendi. E no caso, a Mara, a Dara, a Glícia, a Júlia, elas me seguram bem. Assim, isso é muito importante. Então elas elas dão essa contribuição. Por outro lado também, eu sempre procuro ter pessoas, assim, amigos e pessoas que não sejam áulicos, né? Na gíria aí, que não sejam muito... que não vão na minha, né? Entendi. Que sejam questionadores mesmo. Então, que confronta. Que confronta. E eu procuro sempre conviver com pessoas assim mais inteligentes ou mais atualizados do que eu. Isso é muito importante, porque não adianta eu não conviver com quem você domina ou você tem ascensão. Não, entendi. Eu gosto. Eu tenho sempre pessoas que eu consulto. São base para mim, mas eu consulto não por consultar mesmo. Eu faço reflexões profundas com pessoas. Você falou do papel deles ali, a família dando essa contribuição, sendo o ponto de equilíbrio, né, nas suas decisões. Agora, assim, trazendo para o aspecto da espiritualidade, da sua fé. Onde que entra a fé nessa jornada sua? Me conta aí. Olha, eu sou um camarada de muita fé, né? Assim, eu gosto de ler muito as encíclicas, né? Eu não li a última agora, mas parece que é muito boa também, que ela faz uma reflexão profunda sobre a inteligência artificial, que pode levar a gente para uma confusão mental aí. Mas eu não sou um cara de fé sectária, né? Eu fico vendo, assisti um filme belíssimos esses dias, mas uma coisa que me deixa com profunda tristeza até, né? Nós temos culturas milenares como a questão de Israel e Jerusalém, né? Eu vi um filme chamado O Último Dia de Isaac Rabin. Belíssimo filme. Já anotou aí, pessoal? Qual é o nome do filme? O Último Dia de Isaac Rabin. Isaac Rabin recebeu o prêmio Nobel para ele conduzir a paz com a Palestina. E estava conduzindo muito bem. Ele com Simão Peres, que também depois conduziu e veio. E aí, é lógico que ele precisava ceder um pouco de terra na negociação, mas levava aquilo para dirimir todos os conflitos. E nas sinagogas, os rabinos começaram a conflitar e colocando isso até em relação à fé, interpretando que o Isaac Rabin estava levando o país, que era contra a fé deles e tal. E um extremista israelense foi lá e matou Isaac Rabin. Quer dizer, o mesmo país, cultura milenar, não é do Brasil, é mais do Israel. Entendeu? Então, eu acho que a fé tem que estar dentro da gente, quando bater forte, aquela falta de esperança, sabe? Aquilo que
pô, entrei numa barca furada, como que eu saio dessa? Como, sabe? Ou nos momentos de alegria, pô, obrigado por tudo, que bom. Então, é essa fé que existe em mim, mas não é uma fé sectária, Entendi. não é uma fé radical. Mas mas ela influencia nos aspectos assim pessoais e profissionais? Muito, muito. Influencia? Principalmente na questão de valores. Influencia. Entendi. E assim, existe assim algo que foi muito marcante, já que a gente está falando de legado, se você fosse fazer um somatório do Guerino ali no início até a data de hoje, que você consiga assim, isso eu quero trazer um destaque nessa fala. Tem algo nesse sentido? Você já fez essa pergunta assim lá atrás, de outra forma, mas o ponto mais crítico da minha vida foi a perca de um filho. Então, perder um filho é pedreiro. Entendi. Então, isso é realmente impactante na vida. Quando você está com alguém que você ama, que você quer ver bem, e que inspirava, acima de tudo, uma criança que inspirava a gente, que a gente olhava e queria fazer as coisas para... Você acredita, se hoje tivesse aqui, o que ele falaria para o Guerino, que está aí, que empreende, que luta? Qual seria a palavra diante como ele era um fiscal da natureza, um ambientalista, ele ia continuar me corrigindo para que eu lutasse para um mundo melhor, um mundo inclusivo, socialmente melhor e principalmente ambientalmente melhor. Então ele ia me cobrar para que essas coisas... Ia falar, tá no caminho, não tá, ajusta isso aqui. Ele me corrigiu o dia todo. Todo momento. Bom, se você tivesse, a gente já está caminhando aqui para o final, mas se você pudesse voltar 20, 30 anos atrás, qual o conselho que você daria para o Guerino? Sonhar um pouquinho menos. Sonhar e assim, continuar acreditando nas pessoas, sabe? Porque às vezes a gente fica triste com algumas decepções, mas não desanimar não, continuar acreditando. Um dia erra, outro acerta, mas continuar acreditando, sabe? A gente tem que melhorar o mundo que a gente vive e melhorando as pessoas. Eu sei. Agora você vai falar olhando para essa câmera aqui, ó, dando um conselho, né? Puta merda. Dando um conselho para os jovens que estão te vendo aqui, olhando para aquela câmera lá, olhando para ela e dizendo que conselho que você daria. Pessoal, vamos ser criativos, vamos inovar, vamos procurar dar o melhor que a gente possui para melhorar a vida das pessoas, para olhar aquela vovozinha que está lá esperando por uma ajuda, que às vezes ela não tem tempo mais de esperar tanto. Vamos fazer tudo para que a gente chegue com maior agilidade, seja na inovação, na tecnologia ou no abraço. Muito bom, muito bom. Que recado, hein? Que recado. Guerino, olha só, nós estamos caminhando literalmente, esse foi um recado, né, bacana que você deixou aqui. E assim, o maior desafio que a gente fala dentro aqui do Legado 360 é que, de fato, resultados passam, né? Mas legados permanecem, né? Eu tenho certeza que essa tua jornada entre o privado e o público, você marcou a vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Imagina o seguinte, aqui não está o Rodomário, aqui está nesse momento aqui alguém que assim, não é o jovem, né? Mas alguém que está aqui, que olha para a história de vida, o legado do Guerino, e o Guerino agora saca desse legado algo de inspiração. Qual que seria aqui? Seria assim, olha, de tudo que eu posso somar nessa minha jornada de professor, 25 anos na academia, prefeito 3 mandatos, presidente do Bandes,
Enfim, toda essa jornada aí, né? Trazendo aqui você falou para os jovens, agora você vai falar para alguém que está aqui na tua frente. Ô, Delmário, lê muito. Ler muito. Lê muito. Olha só. E em cima da leitura, leia aí os grandes clássicos, que eles existem, não são à toa. Mas em cima do seu questionamento, leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele escreve um livro de uma pessoa morta. Ele está morto e faz uma reflexão da vida dele. Ele faz a reflexão da vida dele, falando por que ele se envolveu em tanta besteira, tanta coisa inútil, por que ele perdeu tempo com isso, por que coisas assim besta. Daqui a 100 anos, ou muito menos para nós, nós não vamos estar aqui, gente. Então, aproveita a vida, carpe diem, faça o bem, procure, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental. Veja uma vida simples, sabe? Tenha sonhos, vai atrás dele, mas não fique se remoendo por aquelas coisas que deram errada, sabe? E pense em como você produzir melhor, seja mais bondoso, mais inclusivo, sabe? Fazer o bem, assim. E é tão simples a vida, levar a vida mais simples. E a gente sabe? que complica às vezes, né? Vida menos complicada. Leia Memórias Póstumas. Vamos ler. Muito bom, muito bom. Olha, nós estamos encerrando agora, mas eu estou muito feliz de ter recebido. Olha, eu aprendi muito aqui, tá, pessoal? Eu aprendi muito aqui com o Guerino. Quando você falou aí do nosso crédito, a gente que lidar aí nessa seara aí do empreendedorismo, vem muita coisa ligada aí ao desenvolvimento econômico, essas pautas muito me interessam, né? E eu fiquei muito maravilhado, né? E hoje, sentar aqui com o Guerino Balestras traz para nós esperança, de saber assim que quando tem alguém que tem anseios ainda em transformar a vida das pessoas através da política, eu estou diante aqui de um político que está preparado para isso. É isso mesmo, Guerino? Sim. Imagina que hoje aqui está o potencial eleitor, né? E você precisa me convencer desse voto, né? Qual que seria o recado para esse propenso apoiador ou alguém que gostaria de ser convencido por esse legado do Guerino? A população, ela vota muito pelo seu passado, pela sua história de vida, e eu tenho uma história razoável. Nós não falamos aqui, por exemplo, de Colatina, dos 12 anos que eu fui prefeito, assim. Mas tá em tempo ainda, pode dar esse recado aí. Quando eu lembro, quando nós fomos fazer a área verde de Colatina, sabe? Um negócio espetacular. Quando debatemos a segunda ponte, como íamos fazer Colatina a Linhares, a asfalto, Colatina a Itaguaçu, aqueles grandes projetos. E quando a gente olhava, assim, o serviço que a gente ia fazer para botar a rede de saúde para funcionar, essa estrutura, uma rede inclusiva na educação, escola de tempo integral, essas coisas, tudo que a gente implantou, que foram, assim, fundamentais, né? Eram fundamentais, assim, na minha vida, e eu fico muito, muito honrado por ter feito o que eu fiz lá em Colatina, sabe? Até hoje eu ando em Colatina como se andasse dentro de casa, assim, pela amizade que eu tenho e pelo trato que as pessoas têm em consideração, respeito, assim, é muito legal o ambiente que eu construí lá, né? Mas elas votam por isso. Mas sem dúvida, as pessoas, elas querem sonhar. Ninguém quer ser coitadinho, ninguém quer ser dependente, todo mundo quer crescer, quer se desenvolver. Todo mundo quer ter um objetivo na vida, sabe? Quer evoluir. As pessoas que convivem com a gente querem evoluir. Entendi. E quando a gente fala em processo eleitoral, a gente tem que sonhar em dar algo melhor para que eles evoluam, para que melhorem a vida, o ambiente onde eles moram, tal. E no meu caso específico, a minha vida é operacionalizar programas
que são bem-sucedidos. Eu sou um operacional. Por minha formação de engenheiro, eu sou um operacionalizador. Eu consigo operacionalizar e fazer com que aqueles 49 bilhões que estão com o governo federal, ou os 14 bilhões que estão com o governo aqui, ou os 25 em Minas Gerais, que sejam bem aplicados para que a gente recupere a bacia, para que a gente melhore a vida do pescador, do quilombola, para que a gente melhore o ambiente empreendedor, para a gente faça grandes investimentos de infraestrutura. É isso que é a minha plataforma, sabe? Então tá assim, de um lado você tem, na verdade assim, você tem o Guerino que tem uma escola que está preparado. Sim. E que hoje olha para o Espírito Santo e percebe o quanto ele pode operacionalizar em termos de entrega para esse estado. É isso aí. Guerino, mais uma vez, muito feliz de ter recebido aqui no Legado 360. Foi um papo, sabe, muito edificante. Você me emocionou. Né? E eu tenho certeza que essa história vai reverberar nesses 4 cantos aqui. E eu tenho certeza, já vou deixar aqui um recado que você vai voltar para a gente explorar alguns detalhes dessa nossa conversa aqui. Obrigado. Tá bom? Mais uma vez, você quer deixar mais um recado aqui? Aproveita, olha para cá, dá o seu último alô aqui, falando um pouco dessa sua experiência aqui no Legado 360. Eu quero mandar um beijo para Mara, para Dara, para Glícia e para Júlia. E pro João Vitor, que tá lá no céu. Gente, olha, mais um episódio do Legado 360. Aqui a gente pega aquilo que não é só resultado, né? Porque a gente fala sempre, resultados passam, mas legados permanecem. Até a próxima. Aproveita, se inscreve, curte e manda esse vídeo aí para um monte de gente que precisa ser inspirado pelo legado do Guerino Balestras.